Boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui mais um debate virtual, pensando cientificamente na pandemia. Hoje, com a presença do professor André Luiz Ramos, engenheiro químico, professor e pesquisador nas áreas de processos ambientais e gestão de qualidade do ar, nos cursos de engenharia ambiental, graduação e pós da UFES. O tema da palestra: adequação de ambientes escolares fechados em época de pandemia. Então, professor André, bem-vindo e a palavra é toda sua. Boa tarde a todos que estão assistindo a live. Agradecer a presença aí dos colegas de trabalho, dos amigos, né, e de todos os professores que estão conectados aí para assistir minha live. Eu vou projetar aqui a apresentação, né, vou falar aí mais ou menos uns 20, 25 minutos mais ou menos, e depois a gente vai abrir para o debate aí, né, principalmente com o Marcelo. Agradecer também o convite do professor André, né, que pediu para falar um pouquinho sobre o tema. A gente tem conversado bastante aí pelo WhatsApp, né, principalmente sobre a pandemia, e ele até pediu para eu focar um pouquinho nas escolas, né, e achei bastante importante, porque a escola é um lugar sagrado para a gente, né, é um lugar para a gente aprender, eventualmente também ensinar, e principalmente um ambiente de convívio. E quando a gente fala de ensino básico, ensino fundamental, né, é onde a gente deixa os nossos maiores tesouros, né, nossas crianças pequenas, que muitas vezes passam mais tempo durante o dia na escola do que na nossa própria casa. Então, obviamente que fica uma pergunta para todos, né? Então, será que eu vou deixar o meu filho, ou no caso, se eu for estudante, né, será que eu vou voltar num ambiente seguro em relação ao Covid-19? Né, o que a gente pode dizer é o seguinte, né, o ambiente mais seguro possível, a princípio, né, é a nossa casa. Tanto é que foi incentivado o isolamento social nesse sentido. Mas um dia a gente vai ter que voltar, né? Pode demorar um mês, pode demorar 2, mas teremos que voltar. E vimos aí, né, tem uma polêmica muito grande em relação à educação à distância, eu não vou entrar nessa polêmica, né, que não é muito o tema da minha apresentação, mas a gente pode dizer que é um fato, né, que principalmente no ensino básico e ensino fundamental, o ensino à distância é muito complicado, ele é bastante pouco efetivo, né, as pessoas não conseguem ter muito alcance em relação ao ensino à distância. Então, né, fica a pergunta aí que a gente deve fazer, né, quais os procedimentos que a gente deve fazer para a gente minimizar o risco de contágio de Covid quando o ensino presencial voltar, né? E é isso que eu vou tentar responder para vocês. Vou dividir minha apresentação basicamente em 2 tópicos. Então, eu vou falar de medidas de gestão e procedimentos de uma forma geral, e o outro é mais um tópico relacionado à engenharia, relacionado à infraestrutura, à ventilação, ao condicionamento de ar. Então, a gente sabe que a volta às aulas tem uma série de dificuldades, né? Então, em todos os níveis. Então, se a gente fala em ensino básico, para mim, a grande dificuldade é a previsibilidade das crianças, né? É muito difícil eu manter as crianças com a distância regulamentar de 1,5 metro. Isso é muito mais fácil com adultos, obviamente, né? Então, a pergunta que fica, né, como é que vai ser essa volta às aulas, né? Quais vão ser as fases? E há pouco tempo eu peguei essa mensagem aí no WhatsApp, né, que mostrava ali 8 dias de volta às aulas, que era mais ou menos um caos, né? Então, um dia só a máscara do filho, outro dia o filho troca a máscara por figurinha, recorta a máscara, outro dia a mãe leva o filho errado. Então, será que a gente vai voltar nesse caos, né? Nessa volta às aulas? E como é que a gente vai manter essas crianças a uma certa distância, já que a criança tem a tendência de abraçar, de beijar, então é muito difícil, né, de fazer isso aí. Então, será que a gente vai adotar algumas estratégias, como, por exemplo, a China e a Coreia fizeram, né? Como vocês podem ver nessas figuras, colocar aí o chapeuzinho de helicóptero, então as pessoas não podem se encostar, ou eventualmente uma árvore para ser mais ecológico. Será que a saída é essa? E outras dificuldades também, é muito difícil você controlar hábitos de higiene dessas crianças, né? Não levar a mão à boca, por exemplo, então é bem complicado de você controlar esses hábitos, né? Fora isso, as salas de aula não foram projetadas para uma distância mínima. Então, o ano começou, ninguém esperava que a Covid ia se alastrar mundialmente, então começou lá com as matrículas, a turma está lá com 35 alunos, a sala é aquela. E agora, para a gente colocar essas crianças a 1,5 metro, a 2 metros de distância? E ainda nos ensinos das séries iniciais, tem um lado da aglomeração dos pais, né, que levam seus filhos para a escola, né, quem leva criança sabe disso, a fila de carro que fica, tanto de pais quanto dos transportes escolares, né, tanto na entrada e na saída, então isso é um problema. E quando a gente passa para o nosso ambiente, que é o ensino superior, tem outros problemas, né? Primeiramente, a origem diversa. Então, se a gente reabre a UFES amanhã, vai vir gente de todas as cidades de Sergipe, vai vir gente de vários estados, fora de Sergipe, Bahia, Alagoas, etc. E essa galera vai toda para o mesmo caldeirão, né? E quando a gente fala também no ensino superior, tem a característica de ser turmas diversas.
Então, a turma de cálculo 1 não são os mesmos alunos de uma turma de física 1, de uma turma de desenho técnico. Cada turma são alunos diferentes, então todo mundo se mistura. Fora isso, você tem ambiente que, obrigatoriamente, eles têm que conviver, né? Então, podemos falar aí os corredores, as vivências, ou até mesmo os meios de transporte. Também é um meio comum aí de você conviver. Então, isso eu considero a dificuldade que nós temos para a volta às aulas. Então, eu vou falar mais ou menos de algumas medidas que foram adotadas pelo mundo, que eu acho que é sempre bom a gente ver isso aí, e não é nada demais a gente copiar. Então, a gente pode iniciar, né, principalmente pelas medidas adotadas pela Coreia, que foi uma das primeiras que voltaram. Então, eles começaram, por exemplo, com o ensino médio, mais próximo do vestibular. Então, que é um ensino que realmente precisa que volte primeiro em termos presenciais, a gente poderia adotar essas estratégias. Voltar às séries mais próximas do vestibular, depois vai voltando às outras. E uma estratégia que a maioria desses países adotaram é o revezamento entre aula presencial e aula online. Então, novamente, a gente fala que a parte de ensino à distância é muito polêmica, né, inclusive em relação à nossa universidade, né, mas os países que já voltaram, o ensino online ele é uma ferramenta essencial desse revezamento entre o ensino presencial e o ensino online. Seja, por exemplo, você mandar uma turma num dia e no outro dia fazer ensino online em casa, ou seja, num turno, uma de manhã, outra de tarde, mas para manter aquele número de alunos menores dentro de uma sala de aula, eles fizeram bastante esse revezamento. Também tem aquele lado de medidas relacionadas à entrada dos alunos, né, inspeção de temperatura, portal de desinfecção, ou até mesmo alguns alunos ganham kits de desinfecção individuais para eles usarem durante as aulas e higienizar suas carteiras, né? Ou até mesmo divisões de acrílico entre carteiras, ou até mesmo nos locais de refeição, como cantinas. E, obviamente, que o uso obrigatório de máscaras, né? Também o lado de obrigar as crianças a lavar a mão na entrada e saída, disponibilizar, né, pontos de lavagem de mão, menos aluno nas salas de aula para esse controle, para essa distância mínima. E também em relação ao controle à distância, não só na sala de aula, mas em qualquer ambiente da escola ou da universidade. Corredores, salas de vivência. Eu trouxe aqui, basicamente, 2 fotos que mostram essas medidas, né? Então, aqui, provavelmente, um país asiático, né, um ensino de adulto, como vocês podem ver, todo mundo de máscara, uma certa distância entre eles e uma divisóriazinha de acrílico aí entre um e outro. Essa é uma medida. E aqui o ensino escolar, você vê como é que as carteiras estão distantes uma das outras, né? Acho que até mais de 2 metros, talvez, ou bem próximo de 2 metros. A questão é se a gente consegue, né, dentro das nossas escolas e universidades, ter só esse número de alunos dentro da sala de aula com essa distância que está colocada aí. E repara que cada um tem a sua ilha, né? A pessoa tem as mochilas, tem os livros na mesinha dele e as coisas não se misturam. Além disso, outras medidas que podem ser citadas aí em outros países, né? Reorganização de horários e espaços. Então, você programar, por exemplo, entradas de séries em horários diferentes, sair da mesma coisa, recreios em horários diferentes, isso é também uma medida interessante. A mesma coisa vale para espaços como biblioteca, laboratórios, né? É uma medida um pouco mais polêmica, que eles disseram que não deu muito certo, né? O uso de banheiro em horários específicos, para mim é complicado, porque quando você tem vontade de ir no banheiro, você vai, né? Não tem muito isso. E outro, várias escolas, quando aparecem novos casos, no caso da Coreia, com um caso apenas, ele fechava a escola imediatamente e mandava todo mundo para o ensino online, em casa, durante 2 semanas. Novamente, a importância desse revezamento nos países lá de fora, né? A nossa realidade é outra, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer na nossa realidade. Uma outra medida, né, ao invés de botar lanche em cantina, em espaços lá fora, a própria pessoa leva o lanche, então ela não vai ter contato com outras pessoas, diminui um pouquinho também. Sendo que vários países não voltaram, a Itália, por exemplo, só tem projeto de voltar em setembro. Falando um pouquinho de infraestrutura, de ventilação, né, de condicionamento de ar, vale a pena dizer que a escola é um ambiente interno, né? Então, como um ambiente interno, a gente passa muito tempo dentro dele. Então, antes da pandemia, esse tempo era estimado em 90%, com certeza esse tempo aumentou durante a pandemia. E o ambiente interno traz por si só uma série de problemas relacionados à má qualidade que já vinham muito antes da Covid, mas que a gente, às vezes, não sabia, né? Então, é muito conhecido na literatura chamada síndrome do edifício doente, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Como, por exemplo, dor na garganta, irritação na pele, tosse, nariz congestionado, né? Que não está relacionado a um agente específico, mas que quando a pessoa se afasta daquele local, ela deixa de sentir. Então, isso é bem estudado na literatura. Além disso, algumas doenças relacionadas, né? Desde alergia comuns, como a asma e a rinite, a febre dos umidificadores, até infecções como a doença dos legionários, que é uma infecção bastante séria, tem uma taxa de letalidade em torno de 15%, bem maior do que o Covid,
E já teve surtos aí, por exemplo, em Portugal, em 2014, que matou muita gente. A febre pontíaca, né, e doenças gerais bacterianas, fúngicas e virais. E vale a pena dizer que a maior parte disso que a gente vai dizer aqui na apresentação, obviamente já era válido antes da pandemia, mas que agora ganha importância maior. E o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ele está inserido dentro de uma categoria de poluentes que são os materiais biológicos, que é a mesma categoria de pólen, de fungos e de bactérias, de pelos de animais, por aí vai. Mas dentro de um ambiente fechado, a gente também tem a presença de outros poluentes, que dentro de um processo de isolamento social, das pessoas mais tempo dentro de casa, os efeitos desses poluentes podem ser mais pronunciados, né, além da Covid, como, por exemplo, gases inorgânicos, o monóxido de carbono, o CO, que é responsável por intoxicação, né, inclusive morte de várias pessoas, principalmente em ambientes que tenham utensílios que usam combustão, né, como aquecedores a gás, aquecedores de água, né, o ozônio presente nas impressoras, compostos orgânicos voláteis, que a gente vê aí em materiais de limpeza, ou mesmo em móveis, que tem a presença do formaldeído, material particulado em geral e até mesmo materiais radioativos, como o radônio. E, novamente, vale dizer que algumas medidas que a gente vai recomendar hoje para o Covid também servem para minimizar o efeito desses poluentes, o que também é uma coisa positiva. Então, para falar de propagação do Covid, é importante a gente falar em tamanho de partícula. Então, em geral, né, o vírus ele tem duas formas ali que eu vou dizer de propagação. Essa é a primeira, através de microgotículas. Então, dependendo do tamanho dela, se ela for um tamanho maior, e aí 5 micrômetros é o tamanho de corte, são gotas ali que estão presentes, por exemplo, no espirro ou na tosse, né? Cada espirro e tosse que o indivíduo dá, ele libera cerca de 100 mil gotículas no ar. Ela é um pouco mais pesada, porque ela é maior, né? Então, com isso, ela sedimenta mais rápido. Então, ela não consegue ser transportada para distâncias muito grandes. Ela, no máximo 1 metro, a partir do momento que ela está no ar. E também não fica suspensa por muito tempo, porque ela sedimenta. Então, ela fica, no máximo, 1 hora suspensa. Né? E já as partículas menores, essas se preocupam um pouco mais. Partículas, por exemplo, presentes na fala. Porque elas são mais leves, então, se elas são mais leves, elas permanecem suspensas por mais tempo e podem ser transportadas por distâncias maiores do que 1 metro. Não tanto, né, só por difusão, né, de 1, 2 metros, por exemplo. E também vão ficar suspensas por mais tempo, né, por exemplo, durante 3 horas, podendo contaminar outras pessoas. Além das microgotículas, o vírus ele fica armazenado em superfícies, e o tempo que ele fica em superfícies depende do material, pode variar 3 dias, como, por exemplo, em aço e plástico, até algumas horas, como, por exemplo, em metais como o cobre. Então, esse é o foco da palestra, né, medidas de controle da contaminação. A gente deve falar na hierarquia, que é uma hierarquia de poluição, não só de poluição do ar e nem só de Covid, né? Em geral, a gente tem essa sequência. Então, a melhor forma de eu conseguir reduzir poluição é tirar a fonte, reduzir a fonte. Só que, no caso aí, as fontes são as pessoas. Então, vamos discutir depois quais são as medidas que a gente poderia ter. A segunda medida na hierarquia seria a ventilação e exaustão, que a gente vai falar bastante nos próximos slides. E a terceira, se as duas primeiras não conseguirem resolver o problema, seria tratar o ar, né? Por exemplo, através de processos de filtração e purificação. E nesse caso é pouco aplicado, porque o vírus ele é muito pequeno, o tamanho dele é em torno de 100 nanômetros, né? 0,1 micrômetros. Então, mesmo o filtro EPA tem uma eficiência limitada para filtrar vírus ali, né? Então, é um pouco complicado, a gente não vai falar muito desse terceiro aí na hierarquia. Em relação à redução na fonte, a gente pode citar basicamente algumas medidas, como eu falei, né? As fontes são as próprias pessoas. Se eu diminuir o número de pessoas naquele ambiente, eu posso estar diminuindo o contágio, como também o incentivar o uso de máscaras, porque se a pessoa estiver usando máscara, ela não vai estar eliminando aquelas microgotículas. E também não vai estar inalando, né? Então, a máscara, ela é realmente extremamente necessária para essa ocasião. Uma outra é reservar áreas sujas, né, que no caso de escolas e universidades é um pouco mais complicado. Na nossa casa é um pouco mais fácil, né? Naquele local onde você deixa o sapato, deixa a sua roupa e não deixa ela entrar na sua casa. E o terceiro é manter o local limpo, né? Porque a gente sabe que, como eu falei, o material particulado, ele é uma via de transmissão do vírus. Então, um ambiente que é muito empoeirado, alguma coisa do tipo, ele é mais um meio para propagação. Então, falando de ventilação, o modo que a ventilação diminui a carga viral é através da diluição, que é mais ou menos a mesma ideia de você colocar uma colher de sopa de açúcar num copo e botar aí 2 dedos de água. Vai estar extremamente concentrado, né? Bastante doce. Se eu encher o copo até a boca, eu vou diluir aquele açúcar, ele vai estar menos doce. Então, a ideia da ventilação é a mesma coisa, você introduzir ar no ambiente para diminuir a concentração de poluentes e a carga viral. Você pode optar tanto pela ventilação natural, né, que seria desejável por ser de graça, digamos assim, né, e introduzir ar puro, mas, como eu digo aqui, né, em alguns casos, mesmo você tomando todas as medidas, as recomendações, algumas como eu vou fazer aqui,
aquele ambiente foi projetado de uma forma que a ventilação natural ela não consegue suprir a vazão de ar necessária para essa renovação. E essa vazão é um chute? Não, existem normas que estabelecem esses valores, como, por exemplo, a Resolução 09/2003 da Anvisa, que estabelece 27 metros cúbicos por hora por pessoa, ou normas técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, também tem valores de vazões recomendadas. Então, nesse caso, é importante dizer que nem tudo a ventilação natural resolve, então a pessoa tem que apelar, entre aspas, para uma ventilação artificial, para exaustores, para ventiladores, para você poder fornecer aquela vazão. Então, em termos de ventilação natural, a gente pode dar algumas dicas, né, principalmente focado nas escolas e universidades, deixar os ambientes sempre ventilados, com todas as aberturas abertas, né? Quando a gente fala abertura aqui nessa apresentação, a gente está falando em porta, em janela, em basculhante, né? Quando você chegar no seu ambiente de trabalho, na escola, na sala de aula, abrir tudo que for possível. Essa é a ideia, e por exemplo, uma dificuldade que a gente tem na UFES, que a gente não consegue abrir a janela muito, né? E logo esbarra numa grade. Então, isso é um problema sério, né? E esse ciclo ele deve ser repetido ao longo do dia. A recomendação do pessoal que tem estudado isso é de hora em hora. Mas de hora em hora pode parecer um intervalo muito pequeno, né? Eu acho que dentro da nossa realidade de UFES, por exemplo, entre aulas é possível, né? Acaba uma aula, abre todas as janelas, depois fecha de novo, né? E faz isso aí. E se o ar-condicionado for imprescindível, principalmente em termos de temperatura, a ideia é você fazer um ciclo, né? Então, deixa o ar-condicionado ligado durante a aula, por exemplo, acabou a aula, ou bota o ar-condicionado no modo ventilação, ou desliga, e abre todas as aberturas possíveis daquela sala. Isso se tiver as aberturas para abrir, né? A recomendação é pelo menos insuficiente, né? 2 aberturas. Porque o ar ele precisa entrar num lugar e sair em outro. Não que se você tiver uma abertura só, isso não vai acontecer, isso vai, mas a vazão é bem menor. Se tiver uma abertura só, em geral, ele vai entrar por cima e sair por baixo, vai depender da temperatura do ambiente. Mas com 2, você garante uma vazão de renovação muito maior. E o ideal é que elas sejam cruzadas em paredes opostas. E que uma delas seja na direção do vento. Então, você precisa estudar um pouquinho o vento na sua região. Então, por exemplo, aqui em Sergipe, a direção preferencial do vento é a sudeste. Então, você tem que ver ali onde está localizado a sala de aula ou a sua casa e botar uma janela no lado sudeste e a outra no lado nordeste, no lado oposto, né? No caso, eu acho que seria noroeste. Então, é importante para novos projetos que você faça isso. Então, acho que o Covid ele pode mudar muito. Depois o Marcelo vai ter a oportunidade de interagir comigo, que ele é arquiteto. Eu acho que os arquitetos já pensam nisso e devem pensar mais ainda. Os ambientes devem ter as aberturas ali, proporcionar a ventilação natural, mas não significa que os ambientes que já existam, isso também não deve ser feito. Isso deve ser feito, né? Deve-se promover reformas nesses ambientes, principalmente naqueles que se verifica que praticamente não há renovação. E aí eu tenho uma preocupação muito grande com corredores, por exemplo, principalmente na nossa UFES, né? Que é um corredor sem nenhuma ventilação. Então, isso aí é uma preocupação. E como é que a gente vai medir se a renovação está sendo bem feita ou não? Tem como medir essa vazão? Até tem, mas é um pouco mais complicado. O modo da gente verificar se a renovação está sendo bem feita, medindo a vazão, é um pouco complicado, né? O jeito mais interessante de você fazer é em aparelhinhos como esse que eu estou projetando aqui. Esse aparelho, ele mede 3 coisas, ó. Ele mede CO2, ele mede temperatura e mede umidade relativa. Esses 2 eu vou falar depois da importância. É um equipamento que ele não custa mais do que R$ 2.500. Para uma universidade, para uma escola, eu não acho que é um valor muito alto. E também você não precisa de vários aparelhos. Com um aparelho só você faz o monitoramento de vários ambientes, tá? Então, o CO2 ele é um gás da atividade humana, né? A gente elimina ele quando a gente expulsa o ar, né, do nosso sistema respiratório. Então, a Anvisa diz que o teor dele deve estar abaixo de 1.000 ppm. Quando ele está acima disso, significa que seu ambiente está com uma renovação ruim. Não que ele faça mal à saúde, ele é um gás inerte, né? Ele não faz mal direto à saúde. Então, é interessante, né, que essas escolas e até a nossa própria universidade tenham aparelhos como esse para medir essa concentração de CO2 e ver se não há casos esdrúxulos. A gente orientou alguns TCCs lá na higiene ambiental, né, e viu que algumas salas chegam a 3.000 ppm. Então, imagina essa situação numa época de Covid, né? Como é que seria complicado. Só que a gente diz que em alguns casos, né, você não consegue viver sem ar-condicionado. Na última live que eu falei, né, eu tive pessoas que fizeram esse contato comigo, eu falei, André, é possível ficar sem ar-condicionado. Como é que fica? Então, realmente, né, como a gente já falou também, que nem sempre a ventilação natural fornece, então é importante a gente falar do ar-condicionado em geral. E principalmente o que a gente pode fazer no sistema de ar-condicionado. O que a gente pode falar é que agora, se possível, o ideal seria evitar ar-condicionado. Por quê? O ar-condicionado caseiro, aquele, seja de parede ou seja split, mas de baixa capacidade, 10.000, 12.000 BTUs, ele não renova o ar. Ele só recircula aquele ar dentro do ambiente, né? O grau de renovação é muito baixo. Isso só não é verdade em ambientes maiores, como, por exemplo, shopping center, restaurante, que o sistema de refrigeração é de porte maior e normalmente é por zonas.
Então, normalmente, um cara no primeiro andar não vai contaminar um cara no segundo andar. E a outra diferença é que, necessariamente, ele pega uma parte da vazão que ele joga nos ambientes, vem do ar de fora, que é o chamada vazão de renovação. Então, uma parte é a vazão de que renova, uma parte é a vazão que volta. É o que a gente pode olhar nessa figurinha aqui que eu estou colocando. Então, você repara que aqui tem alguns ambientes, ó, eu tenho 3 ambientes aqui está a entrada de ar nesses ambientes, e aqui está a caixa de mistura do sistema de condicionamento de ar. Então, repara que na caixa de mistura, uma parte do ar ele vem completamente do exterior, que é o ar de renovação. E uma parte do ar é uma parte que está voltando, ó, do sistema que sai. Então, uma parte ele joga fora e uma parte ele renova. Então, a razão entre essa vazão que você renova e essa vazão que é de retorno, ela é muito importante. Então, se você quiser uma renovação maior, você deve favorecer maiores vazões de renovação em relação à vazão de retorno. Só que, economicamente, é melhor que você tenha só ar de retorno, porque o ar já está frio, né? Então, você não tem custo. O custo é menor para você refrigerar. Então, quando você aumenta a vazão de renovação, você aumenta o custo energético. Então, normalmente, o que as empresas, até no passado, faziam muito para melhorar. Outra coisa que eu destaco nessa figura, esse ambiente aqui, ó, é um ambiente que tem uma fonte de contaminação, não sei aqui se é uma capela ou se é uma churrasqueira, o que quer que seja, e repara que a exaustão dele é completamente independente das demais. As demais se misturam, e essa aqui é uma exaustão independente. Também é uma sugestão para alguns locais aí dos nossos ambientes. É um caso que eu gosto de citar, que é um caso da China, né? Então, foi publicado numa revista de grande impacto ambiental. Então, eles verificaram, né, que algumas famílias estavam nesse restaurante, eles estudaram basicamente essas 3 mesas aqui, ó, A, B e C. Na mesa A tinha uma pessoa que estava contaminada, né, que veio de Wuhan. O restaurante era em Guangzhou. E o que eles repararam, né? Essa pessoa se contaminou primeiro, ó, você vê que a data aqui é 24 de janeiro, e as outras pessoas se contaminaram depois. Mas não foram só as pessoas que estavam na mesa deles. Você verifica a contaminação de pessoas que estavam a vários metros de distância. Repara que a sala toda tem 6 metros, né? Então, essa pessoa aqui está pelo menos uns 4 metros de distância dele. Então, isso significa, e foi a conclusão do estudo, né, que a contaminação das outras 9 pessoas, ela não poderia ser explicada apenas pelo transporte das microgotículas. Então, com certeza, tem a ver com o padrão de circulação do ar-condicionado, que não era um padrão recomendado, não era um padrão ideal. E também é importante falar que em ambientes fechados nós temos parâmetros que são importantes ser monitorados. O ar-condicionado, por exemplo, ele mexe com 2 deles. Então, em geral, a gente usa ele para baixar a temperatura, né? Mas ele mexe também na umidade relativa. Ele costuma ressecar um pouco mais o ambiente, né? Diminuir a umidade relativa. Tanto é que ele condensa algumas gotas de água do lado de fora, né? E existem valores recomendados para esses parâmetros. Então, por exemplo, a resolução 09/2003 da Anvisa recomenda a temperatura numa faixa de 20 a 22 graus no inverno e 23 a 26 no verão. Isso em termos de conforto ambiental. E para a umidade relativa, 35 a 65% no inverno e 40 a 65% no verão. Essas variáveis são fáceis também de serem medidas. Equipamentos como esse que eu estou projetando aqui, que é o chamado termigrômetro, ele não costuma custar mais do que R$100. Você consegue medir a temperatura, medir a umidade relativa e o máximo e mínimo durante um tempo que você reseta o aparelho. Então, isso é um excelente equipamento para controle. E esse aí tem que estar um em cada sala, mas ele é relativamente barato. Então, é interessante que você tenha isso aí para controlar a temperatura e a umidade relativa. Porque se a umidade relativa estiver fora da faixa, pode ser um problema. Umidade relativa alta significa uma maior incidência de mofos, bolores e fungos, que podem trazer doenças relacionadas à qualidade do ar interno. Já uma umidade relativa muito baixa, ela vai causar ressecamento das nossas vias respiratórias, principalmente das vias respiratórias superiores e das mucosas. E, na verdade, a umidificação é uma das formas que a gente usa para poder reter essas partículas. Então, quando você perde essa umidade, você perde essa forma. Além de tudo, as partículas vão ficar suspensas, vão absorver menos água e vão ficar mais leves, porque quando ela absorve água, ela vai ficar mais pesada e vai sedimentar. Então, elas ficam mais tempo no ar, então pode aumentar a probabilidade de contágio. Então, em termos de manutenção de ar-condicionado, o que eu sugiro são seguir algumas normas recomendadas, por exemplo, normas da 09/2003 da Anvisa e normas também da NBR, né, normas da BNT, mas tem coisas que nós mesmos podemos fazer, né, que é o chamado faça você mesmo, e que eu recomendo nessa apresentação. Por exemplo, você deve limpar sempre seu elemento filtrante. Você retirar ele do ar-condicionado, normalmente é só puxar uma tela, não é muito difícil. Eu até no meu perfil pessoal, eu coloquei alguns vídeos que mostram como isso é fácil. Lavar ele com detergente, né? E deixar para secar. E a sugestão é que você faça isso, segundo a norma, até uma vez por mês, né? Mas a minha recomendação é que seja uma vez por semana, se você usa ar-condicionado com mais frequência, por exemplo, os ar-condicionados de uma universidade ou de uma escola. Isso aí seria necessário. Só que tem algumas medidas que nós não conseguimos fazer. Então, isso vai exigir uma empresa especializada para limpar componentes mais internos, né? Como bandeja de condensado, como serpentina, como controladores de vazão,
como ventiladores, umidificadores e principalmente tubulações, dutos, né? Nesse caso, você precisa contratar uma empresa especializada. A minha sugestão é que para escolas e universidades isso aí aconteça pelo menos uma vez por semestre, essa limpeza mais profunda. Embora a própria Anvisa recomende que para alguns componentes a manutenção é até no intervalo menor, né, mensais e trimestrais. Uma observação também que para empresas com sistema de climatização acima de 60 mil BTU por hora, a legislação exige que ela tenha um plano de manutenção, operação e controle desses sistemas de climatização com um responsável técnico. Não sei se isso é a realidade da UFES, mas para sistemas acima de 60 mil por hora, BTU por hora, isso é obrigatório. Então, quem não tem deveria ter, e quem trabalha no prédio comercial deveria cobrar isso da administração. E por fim, encerrando aí a nossa apresentação, para a gente interagir, eu tenho essas provocações aí a serem feitas, né? Será que a nossa escola e a universidade ela está preparada para o retorno? Quando eu falo preparada, são em dois aspectos, né, gente? Tanto em termos de estrutura física, né? Eu indiquei algumas coisas necessárias, algumas reformas durante essa apresentação, quanto procedimentos. As duas precisam dar juntas. Não adianta você ter o melhor procedimento do mundo se a qualidade do seu ar é péssima porque a estrutura física é ruim. E outra, né? A maioria das escolas estão paradas. No nosso estado, por decreto estadual, nenhuma escola ou universidade está funcionando, né? Então, será que os gestores estão tomando ações para essa adequação? Agora seria o tempo ideal para que isso possa acontecer, né? Ou será que, quando a gente for voltar às aulas, o ambiente vai estar do mesmo jeito que a gente deixou? Não tem nenhuma providência para melhorar a ventilação, para gerar aberturas, né? Isso aí vai ser entregue aos leões. Uma preocupação que eu tenho muito grande, né? E outra, né, que é uma das funções dessa live aqui, será que a comunidade, professores, estudantes, ela está ciente das condições ideais? Isso é importante até mesmo para pressionar, né, os gestores para que tomem essas medidas e minimize o contágio. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui, passar a palavra para o Marcelo e estar à disposição para vocês para tirar dúvidas. Obrigado, André. A sua palestra foi ótima, está recebendo inúmeros elogios aqui no chat, viu? O pessoal está se manifestando muito positivamente. Realmente, o tema é palpitante e a gente tem realmente muita preocupação acerca disso. Porque as escolas são, naturalmente, ambientes de aglomeração por natureza. A gente não tem como não trabalhar com uma quantidade grande de pessoas. E na UFES, em especial, né? A gente vê as 4 didáticas mais antigas, né, as que ficam ali no corredor, tem as janelas bloqueadas completamente, pelo brise, por grade. Então, mesmo que tenha sido projetada, a área de janela é muito maior do que a mínima necessária, quer dizer, que é um espaço que poderia ter uma ventilação melhor, mas realmente o nosso clima não permite, né? Era muito quente. As aulas ali, em época de vestibular, tinha gente que desmaiava quando fazia a prova dentro da didática 1. Então, você optou pelo ar-condicionado e hoje a gente consegue ter uma opção que é abrir a janela, né? A 5 e a 6 ainda tem opções, a dia da 1 até a 4, já era. O curioso, assim, é que, no caso, quando a gente projeta, né, ambientes, seja residencial, escolar, ou qualquer um que seja, é algo que o profissional da arquitetura sempre se preocupa, né, a questão do conforto térmico, iluminação, fluxos, mas esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia que chegou agora no início do ano 2020, veio para mudar muitos conceitos, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha a capacidade técnica para pensar certas coisas, mas a gente nunca imaginou que ia chegar a esse ponto, né? Das pessoas terem que manter um distanciamento tão grande, não poderem circular juntas, estar sempre com equipamento de segurança, com máscara. Tem uma professora que botou aqui que está se vendo voltar da aula agora em agosto, que a universidade dela, a princípio, vai voltar dando aula com face shield. Imagine você dando aula para os alunos, você não vê na cara de ninguém, né? Porque todo mundo de máscara, ou com face shield, ou qualquer outro dispositivo que proteja, é algo bem estranho, né? Então, isso acho que supera qualquer estudo que a gente tenha feito antes, seja na área da engenharia, na área da arquitetura. Realmente, como você mostrou na palestra, muitos dos hábitos que ajudam na prevenção são questões que já se falava antes, mas não se dava importância. Então, hábitos de higiene, né, mais básicos, como lavar a mão, muitas vezes as pessoas não têm esse hábito com a frequência desejada, né? E agora é imperativo, virou realmente a questão de vida ou morte, né, para muitos. Uma pessoa até perguntou aqui no
no chat também qual o nome daquele primeiro aparelho que você botou que mede CO2, mas o Jailton respondeu, acho que é isso mesmo, aparelho para medir CO2 ou algo assim, né? Temperatura, umidade relativa é o termigrômetro, tá? Sim, o segundo. Hoje, em geral, não tem um nome específico, mas seria equipamento aí para medir, você encontra aí nos fornecedores para medir CO2, temperatura e umidade relativa, os 3 parâmetros. Eu até olhei aqui no Mercado Livre quando você estava falando, eu vi que ele não tinha um nome específico mesmo. Uhum. Então, assim, às vezes a gente está lidando com um momento realmente difícil e eu acho que a própria administração da universidade, das escolas, não tem uma noção muito grande do que é que pode fazer para devolver uma certa normalidade, que não vai ser a mesma que a gente teve, com certeza, para as atividades, né, de ensino. Porque imagina, a gente tem turmas com 100 alunos em algumas disciplinas de cálculo, disciplinas que têm uma retenção maior, são muito cheias, né? Como fazer? Se a gente diminui a quantidade de aluno por turma, aumenta a quantidade de turma. Aumentando a quantidade de turma, vai ter que aumentar a quantidade de sala e de professor. Será que a gente vai ter condição de fazer isso? Ou usar o ensino à distância, que tem tido muita controvérsia, e eu realmente concordo, né? A nossa realidade é muito diferente de países europeus e países asiáticos, então não é tão fácil quanto parece, né? Como foi feito na Coreia e alguns países europeus, o pessoal tem internet topada, todo mundo tem notebook dentro de casa, então é uma discussão que eu falei que não ia ter muito na minha live, porque não é um assunto, mas eles usaram bastante esse revezamento entre aulas presenciais e online, que eu acho que a nossa realidade talvez não permita, né? O pessoal está me perguntando muito, Marcelo, se a apresentação vai estar disponível. Eu vou passar depois para vocês. Aí você já tem, na verdade, né? E isso. O Flávio também tem. Então, vocês podem disponibilizar na página do Nova UFES, né? Acho que é novaufes.com.br, né? Então, o pessoal pode fazer o download pela pasta, ou se quiser também pode fazer o contato pessoal comigo. Ótimo, ótimo. Marcelo, só lembrando que tem no YouTube também, viu? É disponível no YouTube essa palestra. Eu queria rapidamente pontuar sobre essa questão dos ambientes de salas de aula das didáticas, né, na UFES, e que é impressionante como é que se planeja uma reforma e se coloca a parte de barra sol, né, colada naqueles basculantes, né, em que daria arejamento, arejava toda a sala, né, como naturalmente foi planejado no princípio. Então, assim, é uma coisa muito simples de readaptar, eu acho que foi instalado de modo completamente errado, embora seja fácil hoje de readaptar, é só uma questão de afastar, de fato, a grade, né, eu não sei, acho que é corta-sol, né, barra-sol, quebra-sol, e afastar, 10 centímetros de afastar ali, você já resolveria, já dava para abrir todos os basculantes e resolver uma parte, por exemplo, da dificuldade que você tem de abri-los e tornar o ambiente arejado, né? Então, assim, são atitudes que a gente foi deixando para lá, mas agora não tem saída, vai ter que ser feito, né? Precisam ser reformulados essas reformas que foram instaladas erradas. Enfim, é só um comentário. Anderson. Isso, André. Bem colocado, cara. E eu, na verdade, já ministro essa disciplina de qualidade do ar em ambientes internos há 6 anos, né? E eu, toda vez que entrava na sala, ficava revoltado, cara. Porque, tipo assim, você queria abrir uma janela e ela não abria, eu diria, nem um palmo. Porque ela já encontra aquele negócio de barrar o sol, você não tem abertura nenhuma ali. Então, o ar-condicionado quebrado era complicado, que ficava aquele calor ali, você não conseguia abrir praticamente nada e... Parabéns pelo que você colocou, né? Isso aí precisa ser feito com muita urgência. Eu fico um pouco preocupado que, por exemplo, semana passada eu tive que ir no campus pegar alguns materiais e eu vi um campus praticamente deserto, né, cara? Ninguém fazendo nada. Eu falei, é um mês que era pra galera estar fazendo algumas reformas aqui. Eu, na verdade, até mandei um e-mail, tá, gente? Eu mandei um e-mail para o diretor de centro, que acho que está até assistindo a gente, ele repassou esse e-mail para frente, chegou na reitoria, chegou nessa área de comunicação, me coloquei à disposição, várias dicas que eu estou dando nessa live aqui, eu coloquei por escrito no e-mail, o professor Jailton, que é meu parceiro de departamento, também se ofereceu para ajudar, já tem 2 semanas, a gente não foi nem contactado em relação a isso. Então, isso me preocupa bastante, até porque a gente já está no dia 11, né? E eu não sei, né, até a provocação que eu coloquei no final da live, se a gente vai ser simplesmente colocado aos leões. A aula vai começar dia 1º de julho, vá para lá, cara, se vira. A única coisa é bote máscara, né? Porque o número de alunos na turma não vão diminuir, pelo que o professor colocou aí, de que isso implica em botar mais turmas. E aí não tem nem espaço para isso, né? Então, uma série de complicações aí.
Eu queria só comentar, viu, Marcelo? Assim, eu não sou arquiteto, mas trabalhei antes de virar estudante, de carpinteiro, marceneiro, essas coisas, e a adaptação lá é extremamente simples para fazer com que os basculantes sejam abertos. Então, assim, é inaceitável, diante de toda essa situação que a gente já passou de anos e anos com aquele quebra-sol, né, impedindo qualquer tipo de circulação, salas de aula sendo praticamente inutilizadas, porque sem ar-condicionado não dá para se utilizar, e você não poder conseguir abrir uma janela, entendeu? Um basculante. Então, assim, é extremamente simples. Eu já olhei, já analisei lá algumas vezes, pô, que situação mais inaceitável essa daqui. Então, foi muito bom você ter, talvez, provocado isso, porque mais do que nunca vai ser necessário agora a gente pensar nisso, né? Fazer essa readaptação rápida. Eu dou aula na Didática 2, Anderson, na sala de prancheta, né? Teve períodos que eu fiquei sem dar aula mais de uma semana, que eu cheguei lá, o ar-condicionado estava quebrado e eu não conseguia abrir a janela. Porque, além do brise por fora, tem uma grade por dentro. Realmente, assim, tem muito que se mexer ali na UFES. A professora Suzana Lalite está querendo se manifestar. Fique à vontade, professor. Eu posso mostrar alguma coisa aqui para vocês? Posso compartilhar a tela? Creio que sim. À vontade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Um minutinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Falar só um pouquinho do uso do ultravioleta. Porque o ultravioleta, nesse comprimento de onda, que não é o mesmo que vem do Sol, porque do Sol é o UVA e o UVB. O ultravioleta C, ele é absorvido pelo DNA e pelo RNA, pelas moléculas. E os vírus são feitos disso também. E a gente consegue eliminar os vírus, inativá-los, se eles forem expostos, às vezes, a alguns segundos de luz. Depende da potência da lâmpada, da distância que eles estão dessa lâmpada. Então, dá para a gente fazer um tratamento e ele mata vários organismos, inclusive, um dos piores foi esse que o professor falou, que é aquele da doença do legionário. É um dos mais resistentes, mas com 22 milijoules por centímetro quadrado a gente consegue matar. E eu trabalhei aqui para fazer a caixa para desinfecção de máscara, já está sendo usada, mas eu estou com ideias agora, principalmente de fazer tratamento em outras áreas. A gente pode colocar dentro de ar-condicionados ou perto de ar-condicionados ou em salas no lugar alto. O problema é que nós somos feitos de DNA, então nós não podemos nos expor. Então, a luz não pode chegar nas pessoas que estão circulando. Mas se você tiver um ar-condicionado fechado, um duto, você pode pôr um sistema como esse aqui, que é de lâmpadas nessa saída. A gente tem que calcular o fluxo e a quantidade de lâmpadas. A gente pode esterilizar esse ar, ou a gente pode fazer uma espécie de uma caixinha que deixa sair a luz só para o lado do ar-condicionado e esterilize nesses splits. A gente pode ir esterilizando, o ar vai passando e vai esterilizando. É coisa de segundos mesmo. Se a gente tiver uma lâmpada potente, a gente pode fazer isso em tudo quanto é local. Também podemos fazer isso, por exemplo, nesses intervalos de troca. Sai as pessoas da sala, você esteriliza. Ou à noite, a gente já pensou em fazer em shopping. Estou colaborando com o pessoal da engenharia elétrica para fazer robozinhos para andar pelo shopping, esterilizando durante a noite. Tá? Então, é uma maneira muito eficiente, é usada no mundo já desde o início do século passado, na esterilização de água, só que aqui no Brasil não se fala muito, ninguém sabe muito disso. Começou a ter muito comércio chinês vendendo, só que tem que tomar muito cuidado porque os chineses estão vendendo coisas que às vezes não têm UVC, ou que a potência é muito pouca e não explica direito, e as pessoas também não estão usando com cuidado, estão se expondo o olho, expondo a mão. Então, estou tentando fazer uma campanha a favor do UVC, mas com muito cuidado. Então, era isso que eu tinha para falar aqui, que a gente pode contribuir bastante. Obrigado, professora Suzana, pelas contribuições. Realmente, ultravioleta é uma forma bastante interessante da gente eliminar
todos os materiais biológicos, né, vírus, bactérias e até fungos, então acho que é bem interessante a sua ideia. E com certeza a gente deve pensar, né, em todas as alternativas possíveis, né, para que a gente possa ter um pouco mais de segurança em relação à nossa atividade, né, e aos alunos também que estão presentes na universidade. Permite, Flávio, de uma colega que está nos Estados Unidos, que é a Jana, e ela me pergunta aqui, basicamente, para quem mora em lugar frio, com certeza é o caso dela, né, se o aquecedor teria o mesmo efeito que o ar-condicionado. Uma parte dos aquecedores são elétricos, né? E em termos de ventilação, ele também não proporciona ventilação nenhuma, então tem esse lado também. Então, com certeza, no caso, ele em geral não tem filtros, né? É só aquela parede que ela é aquecida e fornece aquele calor, né? Mas, com certeza, a preocupação com renovação diária é a mesma. Então, também há necessidade de você ter esses revezamentos, né, entre o uso do aquecedor e não, mas só que isso aí também é uma preocupação. Algumas pessoas me falaram, mas, pô, tá chegando frio aí, cara. Como é que vai acontecer, né? A gente aqui, pra gente é mole, né? A gente mora num lugar que é 28 graus, o termômetro tá quebrado, 28 graus o ano inteiro. E para lugares frios, né, o revezamento é necessário da mesma forma. Tanto é que as doenças respiratórias são mais acentuadas no inverno, justamente porque as pessoas ficam mais em ambientes fechados. Esse hábito, de uma forma ou outra, ele vai ter que mudar um pouquinho, né, durante a convivência com a pandemia. Mas o aquecedor, se você aquecer a 70 graus, ele mata o vírus. Então, você pode, com o aquecedor, o próprio aquecedor, aquecendo o ar e matando os vírus. Esse não é um problema nosso aqui, que nosso ar é quente, a gente tem que usar frio. O frio não mata o vírus. Por isso que é a proposta do UVC, para ar-condicionado, para resfriar. Agora, aquecedor, você pode matar os vírus com o próprio aquecimento. André? Oi, boa tarde. Oi, Andrezinho, tudo bem? Olha, parabéns para você e para todos os colegas que estão aqui contribuindo. Gostaria de parabenizar não só a você, mas também a professora Suzana. Sou médica, sou Ana Carolina, originalmente de Niterói, da mesma cidade do André, e hoje moro aqui em São Paulo e trabalho na área de gestão de saúde e também dou assessoria técnica para uma escola, a Escola Americana de São Paulo, onde também está representada aqui pela Rita Oliveira, que também está aqui participando desse meeting. Então, parabéns, muito obrigado, André, e a todos que contribuíram com as informações. Para a gente é muito importante isso tudo. E, professora Suzana, o VC, adorei a ideia, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Um caminho muito mais seguro e fácil para a gente poder fazer uma desinfecção, não apenas no ambiente escolar, mas em qualquer ambiente, viu? Tá de parabéns, muito obrigada. Obrigado, Carol, pela sua presença. Tem outros médicos aqui presentes na live também. Eu agradeço a presença aí de todos. Pessoal, acho que não sei se é a sua, na American School of São Paulo, e a galera que está assistindo aí. O uso do UVC, ele é uma luz que é usada, é uma lâmpada. Então, a parte sombreada também não é atingida pelo poder de desinfecção. Tem que ficar circulando. É um problema, realmente. Eu vi o pessoal fazendo propaganda que o Carrefour estava desinfectando os carrinhos de compra. O pessoal estava colocando as compras dentro da embalagem, pondo numa cabine, fechando, ligando a luz. Nenhum produto foi desinfectado, se você pensar nisso, porque estão todos dentro da sacola e o plástico não deixa chegar à luz. Eu falei assim, nossa, o pessoal está fazendo tudo errado, porque dá uma ideia de segurança no momento que a pessoa tem mais chance de se contaminar, porque nada foi desinfectado. Esse é o problema de usar sem saber. Então, eu falei, melhor colocar as compras tudo espalhada no carrinho, entrar com a luz ali, você estava desinfectando. A sombra realmente é muito importante, porque ela não deixa chegar a luz ali, ou deixa chegar pouca quantidade. Vamos pensar uma meia sombra, você recebe reflexo, não recebe a mesma dose do que a luz direta. Tanto que para as máscaras, como as máscaras são tecido, né, tem os furinhos, não chega tudo igual. Então, a gente dá uma dose muito maior na superfície da máscara do que a gente daria numa superfície lisa, para poder chegar e atingir todas as áreas com a dose para matar os germes. É muito importante saber fazer a coisa.
estão vendendo coisas aí e as pessoas vão se contaminar porque vão achar que estão desinfectando e não estão fazendo. Então, precisa de uma consultoria, vamos dizer assim, ensinar as pessoas a fazerem direito. Eu mandei um artigo para o jornal, vai sair nesse sábado falando disso. Aqui no chat, a professora Josi, do Departamento de Engenharia Civil, ela colocou um comentário, primeiro questionando se há um plano de reforma sem um planejamento, que a gente já discutiu isso aqui, e depois destacou outro aspecto, é incentivar a ventilação natural a partir da arborização do campus. Realmente, os prédios ficam um pouco áridos, né? Então, quando você tem um sombreamento maior do lado de fora, você pode abrir a janela, se for possível, se a janela puder ser aberta, e o ar que circula já é um ar mais fresco, né? Porque o grande problema daqui é que a gente fica, um lugar quente, com pouco sombreamento, e aí o ar, quando entra quente. Né? E é extremamente desconfortável. Não é como em Porto Alegre, né? A terra de Rosana, que tem árvore sobrando, né? Mesmo assim, no verão, é quente pra caramba. Gente, quem quiser se manifestar... Sobre o plano de reformas, eu não sei se tem alguém aí que é do Comitê de Covid da Universidade. Tem alguém na live que poderia falar a respeito disso? Não sei se o André Maurício sabe se tem alguém aqui, mas, a princípio, esse grupo estaria responsável por essas medidas. A minha contribuição foi justamente isso que eu falei, além de expor esse material aqui nessa live, até foi o motivo do convite de André, né? Eu mandei com cópia para ele, foi um e-mail que eu mandei, né, encaminhado para o diretor de centro, para a universidade, com várias dessas medidas que eu coloquei ali, me colocando à disposição para participar, mas eu não sei informar, né, e pelo que eu olhei na visita que eu fiz no campo semana passada, não vi muita coisa sendo feita. Luiz Amor, por favor, fique à vontade. A Rosângela está com o microfone aberto. Por favor, Rosângela. Então, boa tarde, eu sou professora do Campus Lagarto e parabéns, André, pela exposição maravilhosa, viu? Aprendi pra caramba. Então, nós estamos muito preocupados em Lagarto, porque lá nós temos uma característica a mais. Além das nossas salas serem muito pequenas, as janelas tiveram um problema que elas são fixas. Teve que, a biblioteca, quando o ar-condicionado ficou esculhambado, a biblioteca não pôde ser usada, porque não tinha como abrir a janela, e aí depois fizeram uma reforma, enfim, mas a ventilação é péssima, sem ar-condicionado, as salas são muito pequenas, e, além disso, nós vamos em espaços para a comunidade de ônibus, micro-ônibus, van com os alunos. Então, eu fiz uma pergunta no chat sobre isso, se essas ideias... André já adiantou, dizendo que já encaminhou todas essas ideias para a reitoria, mas, na prática, como está sendo pensado esse retorno nosso para as salas de aulas, no caso de Lagarto, além das salas, as questões das vans, micro-ônibus que nos conduzem para as comunidades. Enfim, eu queria saber como está isso daí, e dentro dessa perspectiva do que vocês analisam agora, se há realmente condições de nós voltarmos dia 6 de julho, que, em princípio, era o calendário de Lagarto. Eu não sei, eu recebi ontem alguma coisa que foi suspenso o calendário de Glória e Lagarto. Então, não sei exatamente o que eles estão propondo, mas gostaria que vocês falassem um pouco disso, desse retorno. Eu posso falar um pouco sobre os transportes, né? Então, com certeza, a preocupação que a gente tem num transporte é a mesma de uma sala de aula, e talvez pior porque o distanciamento é menor, né? Então, nem sempre a gente consegue manter aquela distância mínima, ninguém vai fazer adaptação em ônibus para colocar aquelas caixas de acrílico, como eu mostrei ali na sala de aula, não vão. Então, você vai estar muito mais próximo, a distância mínima recomendável é 1,5 m, isso quer dizer, não pode ter aqueles bancos um do lado do outro, é impossível,
muito menos gente em pé, mas aí tem outros fatores que no nosso transporte normal da cidade a gente viu que não funcionou, eles proibiram gente em pé, vai gente do mesmo jeito, gente aglomerada, então o transporte é uma preocupação realmente, né, em relação a esse aspecto, também a parte de ventilação, né, que deve ser ventilado o máximo possível, esses ônibus, de preferência não usar o ar-condicionado, aí eu acho que é possível, né, dentro do transporte coletivo, você não usar o ar-condicionado, é a recomendação que eu faço, e se usar, né, ter uma manutenção bastante efetiva em relação a isso, fora que tem alguns locais ali que tem possibilidade de acumular poeira, né, superfícies que são mais difíceis de limpar, né, nem todo banco é de plástico, às vezes o banco é de tecido, então é mais complicado, e a gente já viu ali que o vírus consegue ficar alguns dias em alguns tecidos, então isso é um pouco complicado. Agora, quanto às voltas às aulas, eu não consigo te informar. Na verdade, até eu já perguntei aqui se tem alguém do comitê da Universidade do Covid, ou se alguém da live quer falar a esse respeito, que tenha um pouco mais de informação sobre isso. Veja, o Luiz Amor pediu para se manifestar também. Teve a Amélia, rapidinho, Luiz, um minutinho só. A Amélia, ela colocou dizendo que o Departamento de Odonto criou um grupo de planejamento para retomar as atividades em conjunto com a Comissão de Biossegurança, já existente, da qual faço parte. Então, pelo que eu entendi, a Amélia participa dessa Comissão de Biossegurança. Acho que depois do Luiz, você pode se manifestar aí para a gente poder entender melhor. Isso aí. Luiz. Oi, boa tarde, pessoal. Luiz, aqui, professor da Educação Básica no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Estão ouvindo bem? Perfeitamente. Isso, eu vou, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, aprendendo bastante, e falar que eu vou socializar o que eu puder aprender aqui, né, com o pessoal aqui da educação em Macaé. Isso se a gente tiver uma oportunidade de socializar, né, porque eles estão muito fechados a ouvir os professores para esse possível retorno. Mas existe realmente uma angústia, né, por parte dos educadores com a educação básica, a educação infantil, o primeiro segmento do fundamental, como o professor André colocou, porque as escolas já não têm essa estrutura, muitas aqui ainda têm imóveis alugados, né, ou outras que foram se adaptando de algumas maneiras, e a gente não vê realmente essas obras emergenciais ou alguma obra acontecendo para esse retorno. E isso me deixa muito, assim, eu não acredito no retorno dessas aulas nem em agosto aqui por conta disso, né? E aí eu penso nessa possibilidade, como o professor André colocou, que já vem acontecendo em algumas partes do mundo, da aula presencial, da aula online, né? Mas são muitas questões, são questões de higiene, questões de pessoal para trabalhar na parte de limpeza, auxiliares, e realmente isso angustia muita gente, porque a maior parte dos funcionários aqui que são auxiliares já estão nesse grupo de risco, e talvez quando a gente retorne, as escolas não tenham esse quantitativo de pessoas suficiente aqui para atuar. Essa é uma grande preocupação. E aí eu estou, né, ouvindo aqui e percebendo também a questão das universidades, mas é muito preocupante a situação nas escolas de educação básica. Obrigado aí, Luiz, pela sua participação. Acho que você colocou bastante importante, até citando os colaboradores que trabalham na universidade também, né, o pessoal que faz a limpeza, e eles vão ter que ser demandados mais ainda, né, dentro dessa situação de pandemia. Então, isso é uma preocupação também que a universidade deve ter, né? Então, a limpeza ela deve ser ainda mais frequente, mas o pessoal tem que estar com saúde para que isso possa acontecer. Então, isso também é um ponto que você levantou que é extremamente importante, né? De ser levado em consideração nessa volta. E principalmente para quando a coisa voltar, quem está mandando, né, seja responsável, né, de realmente a gente ter as mínimas condições para que essa volta possa acontecer. Elton, gostaria de falar. Elton, fica à vontade. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Eu queria fazer um comentário em relação ao que você, Marcelo, já falou bastante em relação
a própria estrutura que tem hoje nas salas, né? Eu trabalho em Laranjeiras, sou servidor e trabalho na coordenação administrativa do campus, então eu sempre passo por alguns problemas, porque lá nós temos algumas paredes que são históricas e são abertas, expostas, então sempre tem muito mofo, e os professores sempre reclamam, alunos também, já tive uma aluna que praticamente entrava em crise, vou ter rinite, e algumas salas lá do campus, sala de aula do campus, mal tem janela, às vezes tem um basculante, ou uma sala do térreo, você tem a porta de entrada, tem um basculante, e tem até uma parede que tem muitas portas, só que são portas, né, da fachada do campus, então nem teria como abrir. Então, assim, eu nem sei como a gente vai agir em relação a essa situação. Então, teve uma pergunta que alguém escreveu agora, achei até que você fosse ler antes, Marcelo, era sobre justamente os procedimentos que seriam recomendados, né? Porque até em relação à manutenção de ar-condicionado, manutenção que existe hoje, eu preciso até verificar no contrato, mas até para preventiva, a universidade tem uma periodicidade do pagamento das preventivas, que é diferente de uma corretiva. Quebrou, você vai lá, conserta. Mas a preventiva, que seria essa limpeza, higienização interna, não só dos filtros, que os filtros seria mais fácil da própria equipe da UFES de manutenção ou limpeza fazer, mas em relação à parte interna do ar-condicionado, que seria, né, uma vez por semana ou ao mês, né, agora não me recordo a periodicidade que foi dita aqui, acho que eu preciso ver até em contrato em relação ao que está previsto, né. Eu sei que muda muito, eu acho que até a própria estrutura física nunca foi pensando numa pandemia, mas deveria ser pensado em relação a questões básicas de saúde, que às vezes estão realmente já inadequadas. Bom, era essa a minha consideração, não sei se contribui bastante, mas acho que André pode comentar mais alguma coisa em relação a isso. Agradeço. Obrigado, Elton, pela sua participação. É legal que tenha colegas de vários campos, né, de outras instituições, que falam um pouco da sua experiência. O que você falou em relação à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, sei que eu era vice-coordenador do NEAM, na época era NEAM, né, agora é o Departamento de Engenharia Ambiental, e basicamente a manutenção dos nossos aparelhos era por chamado. Se o coordenador, a secretária do departamento não acionasse acho que é o DEMAN no caso, né, eles não faziam nada lá, em termos de limpeza dos ar-condicionados. Não tinha um programa de manutenção preventiva, isso eu digo nos departamentos. A gente tinha que solicitar, mas também vale a pena falar, né, que quando a gente solicitava, eles iam, faziam as limpezas lá, né. Agora, não sei se, não deu para acompanhar se eles faziam mais na parte lá por cima, né, dos dutos internos, aí eu não sei acompanhar, mas pelo menos a parte do filtro ali da frente eles faziam, mas era por demanda. Eu não sei como isso funciona nas didáticas. Acredito que entre os semestres eles façam esse processo. Até no TCC que eu orientei, a minha aluna fez esse levantamento e ela chegou à mesma conclusão. A manutenção era por demanda, não tinha um plano, né, de manutenção, que deveria existir. Esse plano deveria existir e, como eu disse ali no caso da Covid, uma limpeza mais profunda por empresas especializadas, pelo menos uma vez por semestre. Isso não conta elemento filtrante, viu? Que ali é pelo menos uma vez por mês, de preferência com frequência ainda maior. O André, a pergunta que Elton comentou, que achava que eu ia ler antes, eu estava lendo na hora que ele comentou. É o seguinte, o André Ramos botou assim: imaginando que você fosse o responsável por estabelecer o protocolo geral de retorno das aulas e das atividades administrativas da UFES, quais seriam as medidas sanitárias a serem seguidas? Acho que essa pergunta que Elton comentou, eu estava lendo exatamente na hora que ele comentou. Então, só deixando claro que eu não sou infectologista, né? Não sou da área médica, tem até a Suzana aí, que acho que é mais da área do que eu sou engenheiro, então o que eu posso dizer é que a gente precisa necessariamente de reformas. Eu não vejo a gente, também ouvi uma pergunta aí no chat passando, eu não vejo a gente, nas condições que o campus está hoje, eu deixei claro isso no e-mail que eu mandei para eles, eu não vejo nas condições que nós estamos hoje no campus, de voltar às aulas sem nenhum tipo de reforma, e aí isso aí eu falo em termos de sala de aula, eu falo em termos de corredores, talvez seja até mais preocupante do que as salas de aula, tem corredor que não tem ventilação nenhuma, é zero, não tem nem uma ventoinha para você abrir e circular naquele corredor de um lado ao outro, não existe. Então, com certeza, eu acho que passa por um programa de reformas, hoje nós não estamos em condições dessa volta, tá? Agora, em termos sanitários, o que eu botei aí durante a palestra, se alguém que é da área puder complementar, mas eu acho que precisa, por exemplo, de álcool gel em cada andar da didática, né? Você precisa que os banheiros tenham sabão, né? Que às vezes também é importante dizer que é preciso, né? Que tenha água, que tenha sabão,
enfim, e também o lado da distância mínima entre as carteiras, são medidas que eu vejo que a universidade deve adotar, que vai mais para o lado sanitário. São de máscara, a professora falou aí que é meio estranho, né, mas é a realidade atual, é professor dando aula de máscara e aluno assistindo de máscara. O professor tem que estar de máscara também, porque é ele que está falando, ele que está introduzindo as gotinhas no ar, né? Então vai ter que dar aula de máscara, é mais ou menos isso que eu vejo. A professora Rosana pediu também para se manifestar com a palavra. Está desligado o microfone. Rosana está sem o microfone. Falando agora? Ah, sim. André Ramos. Tá ouvindo? Joia. Muito obrigada, foi ótimo, adorei a tua palestra, André, não te conhecia pessoalmente, e né, muito bom saber que alguém trabalha também, né, de uma forma paralela conosco da arquitetura. Eu sou arquiteta do campus de Laranjeiras, e na hora que tu conversar ali das didáticas, eu acho que já foi bastante falado de algumas formas de, né, que o Anderson também colocou, de fazer o afastamento dos brises e conseguir abrir as janelas, mas realmente a maior preocupação são aqueles corredores, né? Talvez tem que ver em cada um dos andares da didática, de todas as didáticas, o pé direito, se é possível da gente pegar e fazer algum rebaixo em alguns momentos, para daí pegar e fazer uma exaustão através de rebaixos nas salas de aula e puxar pelos corredores, né? Mas ali é um problemão mesmo, né, para verificar, né? Eu acho que hoje seria imprescindível de começar algum tipo de obra, se a gente pensa em retorno, mesmo que seja lá em agosto ou setembro, porque você está pensando em voltar às aulas antes de uma vacina, porque a vacina talvez seja só em 2021, né? Então, de qualquer forma, mesmo que não seja agora em julho, agosto, a gente vai voltar ainda sem vacina, então precisa fazer essas ventilações. A outra coisa que tu colocaste sobre, né, das equipes de limpeza, aí eu me lembrei das recomendações que tem para os transportes coletivos, da equipe que faz a limpeza nos ônibus, é mais ou menos a mesma equipe também que, digamos, que tem contato com o motorista, também com o cobrador, para essas equipes, pequenas equipes, não entrarem em contato com a outra equipe. Então, as equipes de limpeza da UFS, talvez seja interessante fazer pequenas equipes que não tenham contato com outras, porque se alguém se contaminar de uma equipe A, só aquela equipe A que, digamos, deixa de estar, né, trabalhando durante 14 dias. É uma forma que eu acho que também tem que ser estudada, não só a parte física, né, mas também das pessoas que vão estar lá todos os dias, né, na limpeza. Nós, professores e alunos, acaba que a gente não tem como fazer isso, mas a equipe de limpeza pode ser uma coisa interessante, né, de ser estudada. E, né, queria te agradecer um monte, aprendi um monte hoje na palestra contigo, e eu queria falar com a Suzana, que também adorei muito o que tu falaste sobre, eu não conhecia, né, tu disse que desde o século passado tem, eu não sabia dessa forma de esterilizar, e o Elton já colocou que nós temos um problema muito grande no campus de Laranjeiras, é uma edificação belíssima, então quase todas as salas de aula têm uma parede, no mínimo, que são feitas de pedra e tal, é lindo de ver, mas trabalhar lá dentro, a gente começa o semestre muito bem de saúde. Na metade do semestre, quase todos os professores perderam a voz, e não é porque a gente não sabe dosar a altura, ou porque não está tomando água para umedecer as cordas vocais, é porque realmente tem muito fungos e tal. Então, assim, eu não conheço isso, mas tem como a gente fazer para as paredes, a gente pegar, sei lá, no final do dia, e eliminar, esterilizar através dessa UVC, né, que tu disseste, ultravioleta. Isso é muito caro, é como se fosse uma pistola, como é que funciona isso? Tu poderia falar um pouco mais para a gente verificar a possibilidade de ter isso, por exemplo, para os campi que não tem uma boa ventilação, ou que tem como o campus de Laranjeiras, que tem essas paredes, né, históricas. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, Suzana. Eu não quis tomar muito tempo, porque a palestra é do André, né, então eu queria só mostrar uma solução que a gente pode ter, mas a gente fez também, a gente ajudou o pessoal do EUFIS a fazer tipo um rodo de UVC. O que é isso? É uma lâmpada, mas é uma lâmpada especial, uma lâmpada germicida. Tanto que quando fomos montar os projetos aqui, nós tivemos que trazer de São Paulo, porque não achamos aqui. Talvez por causa da pandemia, estava tudo fechado, mas eu imagino que é uma coisa mais rara, porque não é muito utilizado, não é muito conhecido pelo povo aqui, mas isso é usado, por exemplo, eu fiz visita no Hospital de Lagarto na semana, acho que foi na semana passada, e eles usam, por exemplo, para esterilizar a água que o pessoal faz hemodiálise.
e diz que depois da introdução da luz UVC para tratar a água, acabou com os problemas do pessoal que estava ficando doente por causa da água. É um negócio que é usado para tratamento de água desde 1906. E é vendido muito comum, você vai achar em loja de aquário. Essas lâmpadas são usadas na água do aquário para ficar matando os germes. Mas se usa para ar-condicionado em alguns lugares, inclusive porque esses fungos, essas coisas, eles corroem as estruturas, né? E também, quando se faz a limpeza, se joga produto químico que ajuda mais ainda para corroer. Então, alguns lugares já fazem o uso direto do UVC, era mais por causa de eliminar esses germes do próprio aparelho, e menos, assim, preocupado tanto com a saúde da população, porque faziam mais, assim, pela qualidade do equipamento. Mas se sabe, por exemplo, se você for no seu banheiro, aqueles fungos que ficam na parede, assim, você for com luz ali, você acaba com aquilo, acaba com o mau cheiro, mata todo tipo de germe. É só dar a dose correta. E, claro, se proteger. Você não pode tomar dose, mas a gente pode fazer tipo uma canaletazinha para se proteger, ir com óculos protegido a pele, e passando com a lâmpada assim nas paredes, eliminando tudo quanto é fungo, bactéria, o que tiver. Dá para fazer assim, tá? Bacana. Deixa eu só... vou tentar mostrar aqui o que a gente fez com o rodo. Peraí que eu tenho que apresentar. Ai, meu Deus. Enquanto isso, agradecer a Thaís aí pela participação. Eu vi que você participou bastante no chat, né? Com certeza a gente pode conversar mais. Na verdade, já vem buscando esse contato com o pessoal da arquitetura há muito tempo, né? Essa disciplina de qualidade do ar interior, por exemplo, é optativa na engenharia ambiental. E eu sei que eu acho que na arquitetura, em algumas grades, inclusive, ela é obrigatória, né? E aí eu acho que vale a pena a gente estreitar aí os contatos para a gente trabalhar junto aí, que eu acho que é um assunto que eu já ministro há algum tempo que eu adoro, né? Eu queria entrar aqui da arquitetura. A gente fez esse rodo, né? Vocês estão vendo o rodo aí? Esse rodo foi feito de aço inox. Dá para ver? Estão vendo? Sim. A gente fez de aço inox. Claro que não preciso fazer nada tão caro. Posso fazer com outro material mais barato. Ali, de aço inox, o rodo ficou em torno de R$500. A lâmpada é uma lâmpada um pouquinho mais potente, de 30 watts, que custa, sei lá, uns 150, 180. O preço está aumentando, viu? O preço de coisa ultravioleta está aumentando, porque o povo está procurando, né? Então, o distribuidor está procurando. Quando eu comprei as lâmpadas para fazer a caixa UVC, custava R$100 o kit, agora já está 120. Então, o preço vai... por isso que a gente tem que correr atrás. Se a gente quiser fazer, a gente tem que correr atrás, porque daqui a pouco até some do mercado. Mas dá para... Tem muita utilidade, tem muito uso que o povo não sabia, né? Ninguém usava. Falava, só uma luz, mas é uma luz que a gente não vê. Aquele azul ali é no visível, né? Ultravioleta a gente não vê. Mas dá sim, dá para a gente fazer. O José Jailton botou aqui um comentário que é assim, qualquer solução que a gente arrume, é interessante que seja caseira ou mais econômica possível, porque realmente questão de verba nas universidades, cada dia que passa a gente vê que estão diminuindo, né? Aliás, viramos mesmo alvo preferencial nesses últimos dias, né? Então, é importante ter soluções econômicas, práticas, né, para que a gente possa tentar combater melhor essas dificuldades que a gente tem hoje, né? Manter a limpeza dos ambientes. Concordo com o Jailton. O Jailton é meu parceiro de departamento e até desses projetos aí nessa área, né? Tem um grau de entendimento tanto quanto eu em relação a esse assunto. Então, o que ele colocou realmente é claro, ainda mais em ano de eleição, né? Enfim, mais complicado ter recurso, mas no meu entendimento tem coisas que não são muito caras, depende muito mais de boa vontade do que de recursos, tá? Então, você pegar um corredor, fazer uma reforma, né? De repente abrir um basculhante, ou até mesmo comprar exaustores, se for o caso, é uma coisa que não exige que você use recursos para isso. Então, é muito mais boa vontade do que outra coisa. E só complementando o que o Éder colocou aqui, se as salas de aula com mais de 50 alunos terão que ser divididas no retorno, o problema não é nem o número de alunos, Éder, o problema é a distância mínima, né? E aí, quando a gente fala de distância mínima de 1,5 metro, o ideal seria até 2 metros, né? Nem 1,5 metro.
aí a gente começa a esbarrar em sérios problemas, né? Você colocar a turma de cálculo de 100 alunos, alguma coisa do tipo, mantendo esse distanciamento mínimo. E aí, com certeza, as soluções seriam aquelas que eu apontei, né? Ou você divide as turmas, ou você coloca ali uma divisão ali entre ensino presencial e outro tipo de ensino, se não quiser fazer online, faz ao ar livre, não sei, alguma coisa do tipo, mas que essas pessoas não estejam na sala ao mesmo tempo, né? E uma coisa assim, no campus São Cristóvão, na didática 5, na 6, na 4, tem algumas salas enormes, que cabem 150 alunos até. Aí dá para você botar 50 alunos nessa sala, que na verdade você vai deixar um espaço maior entre eles. Nas salas de prancheta, o próprio tamanho da prancheta já serve como um distanciamento de um aluno para o outro. Mas são pouquíssimas salas que tem isso. A maioria das salas é pequena. Na verdade, cada um tem salas mínimas. Aí é uma sala que é para o professor dar aula para 4, 5 alunos, nas condições que a gente vai ter de distanciamento. Não sei se quando eu falei disso, de fato, André, é porque aqui em Itabaiana nós temos o Bloco C, por exemplo, que são salas adaptadas, né, lá do antigo CAI, que são pequenas, e nós temos turmas com 50 alunos, 55 alunos, e são aquelas cadeiras de madeira ainda, então são todos amontoados um em cima do outro, de fato, né, e só temos aqui em Itabaiana 2 salas com capacidade para mais de 50 alunos. E nós temos várias turmas de cálculo 1, de vetores, né, as físicas básicas, então é um problema aqui, né, nós temos 10 cursos, ingressando 50 alunos em cada curso, mas não temos sala suficiente para um retorno com esse tipo de solução. Aqui nós vamos ter um problema muito grande. Elton, só um detalhe, né? A pessoa que precisa ficar mais distante de todos é o professor, porque o professor está falando durante a aula, né? Se você bota esse 1,5 m aí, tem sala lá na didática 1, deve ser a sua realidade também. Se você botar 1,5 m, só vai dar uma fileira de cadeira, né? Não dá mais nada, que só a distância do professor já acabou a sala, né? Aí tem que ter face shield, né? Além da máscara. E o professor César aqui, tá? O professor se infectando, ele infecta outras turmas. É uma coisa que eu nem falei na live, né? Mas a gente não dá para testar toda a comunidade universitária. Mas pelo menos os professores deveriam ser testados. A gente já vê essa iniciativa em várias empresas privadas do Brasil. Segundo, alguém pode ajudar na live aqui, mas alguém falou para mim, um grupo desse aí, que a partir de tantos funcionários, não sei se é 50, alguma coisa do tipo, as empresas são obrigadas a testar os funcionários para a Covid. Seria excelente que, pelo menos, os professores, já que não dá para testar a comunidade inteira, pudessem fazer esse teste ali para poder dar um pouco mais de segurança, né? Porque o professor, com certeza, é um grande vetor. Aqui na Graded, a gente vai testar todos os funcionários em ondas, porque o retorno das aulas vai ser em agosto, a gente vai retornar os funcionários em ondas, de acordo com a necessidade, e todos eles serão testados. Exatamente como você está falando. Agora, Elton está querendo se manifestar de novo. Vai lá, Elton, fica à vontade. Então, o que eu quero comentar também, assim, você já falou em relação à medição de temperatura, eu acho que, eu estou especulando, né, que isso vai ter que acontecer, mas vai ter que ser muito aparelho, vai ter que ter gente que faça esse controle de entrada, que você evitaria uma pessoa doente, que já está doente de ir lá, ou que está começando a adoecer, não sei exatamente se seria a solução. Eu realmente não vejo como você ofertar disciplinas com menos de 50, tem cursos que tem muitas disciplinas com 50 alunos, e as salas básicas que são colocadas para disciplina de 50 alunos, não tem como você fazer esse distanciamento de 1,5 m. Eu não sei que solução a universidade vai ter nesse momento, porque isso foge de além de uma reforma, porque eu fico imaginando agora salas que só tem basculante. Rosana, que trabalha lá comigo, vamos dizer assim, eu sou servidor e Rosana é professora, ela sabe de salas lá que só tem um basculante. Então, não tem ventilação, não tem essa possibilidade. Eu vou reformar, tudo bem, eu coloco uma janela maior, se for possível, se houver tempo possível para fazer isso ainda. E o distanciamento dos alunos com o professor, pior ainda, eu não sei como vai ser. Para um retorno ainda esse ano, eu não sei. E eu acho que a universidade está pensando no retornar esse ano ainda, né? Essa é a minha colocação. Perfeito, concordo 100%.
Aproveitando a deixa aqui do Elton, eu me preocupo agora, falando como técnico, como é que vai ser as aulas práticas? Como é que vocês imaginam esse protocolo de ações para as aulas práticas? Porque a gente está falando assim, de salas de aula, conversando sobre teoria. Imagine no uso diário dos equipamentos, laboratórios, como pensar a desinfecção desses ambientes? Com certeza, equipamento usou, desinfectar seria bem complicado, né? Mas, o protocolo é esse mesmo, distância mínima, higienização dos aparelhos, entre uso e outro, diminuir o número de alunos nas salas, essas mesmas coisas que a gente comentou aqui durante a live. Tem que acontecer a mesma coisa nas aulas práticas, né? Limpeza de balcão, né? Da própria carteira, é mais um desafio, né? Acho que mais até do que a aula teórica. Pessoal, estão me escutando? Eu dou aula prática no DMO. Usamos uma aula prática de microscopia com 20 pessoas dentro de sala de aula. Não tem a menor condição. Você tem que ir do lado da pessoa, quase rosto colado com a pessoa, mostrar. Como é que a gente vai ficar desinfectando isso e essa distância? Não tem como fazer isso. Vai ter que ter uma adaptação. Como vai ser essa adaptação, não sei informar. Porque são disciplinas predominantemente práticas que não tem uma resposta imediata para isso ainda. Pelo menos, a meu ver. O professor Jair está colocando uma coisa importante, que eu acho que foi o Elton que comentou na última participação, em relação a medir a temperatura. Isso aí, para medir todo mundo que entra no campo, seria realmente muito difícil. Ele fala aqui em câmera infravermelho, né? Não sei se tem alguém que trabalha nessa área, mas eu acho que é uma ideia que é interessante, né? Você poder fazer esse funcionamento dessa forma. Ia ser uma beleza, nem as câmeras da UFS funcionam direito, imagina você ter que ter câmera infravermelha e uma central controlando todo mundo. Assim, ia ser maravilhoso, realmente. Não, com o detalhe que o acesso ao campus é feito de várias formas, né? Quem chega de carro passa pela guarita e vai entrar nos prédios. Então, teria que ter uma câmera na entrada de cada prédio. Porque quem vem a pé poderia até controlar o acesso, mas quem vem de carro, como é que fica? Aí não seria uma câmera, seriam diversas, né? Eu vejo no metrô de Salvador estão usando em 2 ou 3 estações, em alguns lugares estão colocando essas câmeras. Mas eu acho que é difícil a execução lá na UFS, né? A câmera, eu sou a Rita, eu sou a enfermeira da Graded, da Escola Americana de São Paulo. A gente vai instalar as câmeras na entrada. E, assim, as câmeras são instaladas nas entradas. E na verdade, fica uma pessoa olhando, porque, por exemplo, a gente tem 3 entradas. Então, uma pessoa vai ficar olhando as 3 entradas, porque a câmera, assim que você passa, todo mundo fica azulzinho. A pessoa que tiver com a temperatura mais alta já fica vermelha. Então, não é tão complicado esse, vamos dizer assim, esse controle na entrada, mas tem que ter uma pessoa para olhar, sim. Interessante, né? O pessoal no chat também está comentando que em alguns lugares ela foi viável, trabalhada, que o pessoal da FPE tem uma certa experiência aí no assunto, né? O Jailton comentou aqui, né? E o César também está falando que a câmera precisa ter uma resolução muito grande, que seria um pouco inviável, e o outro César está dizendo que mais ou menos o que você disse, que seria uma em cada portão aí para esse controle. Eu sei que, assim, a gente está num momento de busca de soluções, de informações, é algo muito complicado, a gente está no meio do furacão, procurando uma solução, só que a gente, e ainda com uma certa pressão de que a qualquer momento voltem, né, as atividades. Eu acredito que a universidade, o período 2020.1 está perdido, 2020.2 tem que ser repensado, porque a gente não tem como isolar as pessoas, como diminuir o contato, é bem difícil mesmo. Mas a gente tem que pensar em soluções, né, e opções para poder tentar dar um encaminhamento, né, e contribuir nessa discussão. Suzana botou, aulas práticas podem ser realizadas de forma alternativa nesse momento. O professor pode gravar tudo no laboratório e disponibilizar para os alunos. Mandar dados para os alunos trabalharem em casa. Depende do tipo de prática, eu acho, né?
Assim, se precisar de equipamento, elemento químico, instrumentos, equipamentos, nem todo mundo vai ter. Né? Não, aí vai cair naquela discussão da EAD, né? Que é uma discussão bem mais profunda, se todo mundo vai ter acesso, e é também um outro ponto que vale uma live só para falar disso, né? Seria só uma forma de diminuir gente na sala, porque quem pode pela internet, faria aula pela internet. A minha ideia é assim, faz uma enquete, quem pode ter aula pela internet? Essas pessoas vão ter aula pela internet e libera a vaga para quem realmente não tem condição, tem que ir lá. Só seria fazer isso, perguntar para os alunos quem escolhe um ou outro para ver se isso seria viável. E as aulas práticas eu entendo que é muito mais complicado, né? Mas é uma forma da gente pensar e fazer alguma coisa nesse período, pela emergência da coisa, fazer algumas aulas práticas dessa forma, tá? Sugestão. Eu adoraria que alguém me explicasse como eu poderia fazer, porque eu dou aula para o 9º período do curso de farmácia. Já é a parte profissional. Se o aluno não ir para cima do microscópio, não adianta, é diferente de uma parasitologia humana, aí sim eu posso substituir aquela aula. Mas a parasitologia clínica, que é extremamente profissional, essa não tem como substituir. A gente não sabe como é que vai fazer. Né? Infelizmente, ou tira a disciplina para o aluno formar, ou não sei que tipo de opção a gente vai ter por enquanto. O cara usa o microscópio, aí você vai lá, higieniza, aí depois vai lá, o cara vê de novo, corrige, realmente é complicado. O senhor Roberto está pedindo inscrição, eu acho que o Marcelo está controlando, né? Isso, eu ia falar isso agora. Alô? Sou eu, Marcelo? Sim, fique à vontade. Primeiro, parabenizar pela live, a moderação, o professor André Ramos, que eu tinha visto, né? E os participantes, né, de diversos locais. A minha ponderação é que os colégios são... Nós temos uma estrutura que tem que ser adequada. Talvez tenha que dar mais aula, dividir a turma em duas, em vez de 50 a 25. Se bem que tem sala que só cabe 10 alunos, aquelas que o André falou de 1,5 metro. E questão, a universidade já está comprando, fez uma licitação para máscara para todos os alunos. Pela uma previsão de mais de 40 mil máscaras para poder usar para essa questão. Eu concordo com o André as questões, a tecnologia que a Suzana coloca aí, eu uso não com o conhecimento que ela tem, mas usei buscando que eu uso para tratar o ar de um micro-organismo, eu coloquei até aí para isso. Mas eu acho que a gente tem que perder um pouco algum medo, ter precaução, né, para isso. Com a pergunta do Silvio, eu não sei muito, porque se chegar próximo não tem, mas eu não acredito em alguém que vai fazer só teórico. Você não conheceu o que é manusear um becker, ajustar o microscópio, aí eu entendo a preocupação do Silvio quando ele coloca. Então, e isso tem que ser adequado, deve ter alguma forma, o cara vai, o outro vai olhando, talvez tenha lá explicando para ele, para o aluno, para você não chegar tão próximo, mas que tem que ter a parte de sensibilidade para o aluno mexer. Eu acredito que sim, tudo online é um tanto quanto complexo. Olha que eu defendo também o ensino à distância, mas tem que ter maturidade desde o início para a gente ter um ensino à distância. Para isso, né? E não adianta você querer dizer que vai mexer, fazer uma solução só com o outro fazendo e olhando no back. Eu tenho essas preocupações. E a gente vai ter que, talvez, mudar algumas estratégias, né, e sair do convencional. É o que vocês estão colocando por ali, mas essa ponderação que eu queria colocar. Tá? Obrigado, parabéns, André. Parabéns também à colocação da professora Suzana, aí ao moderador e aos demais participantes. Agradecer ao Roberto por fazer a ponte aí com as minhas indicações, né, com o comitê do Covid. Então, o Roberto foi o intermediário aí para repassar o meu e-mail com as minhas preocupações, né, o André Maurício também, e acho que o que você colocou é isso aí. Em alguns casos tem que dividir mesmo, né? Só que a preocupação é essa. Eu acho que em cada sala das didáticas, o comitê do Covid, ou quem quer que seja, tem que ir lá e ver quantos cabem agora, nessa realidade. Então, tem sala que eu te garanto que não vai caber mais de 10 pessoas naquelas didáticas ali. E as aulas que forem colocadas ali é só para essa quantidade de pessoas, entendeu? Não pode ser mais do que isso. Aí, realmente, a oferta vai ser um problemaço. Isso aí eu não tenho dúvidas disso. E, assim, a solução da disciplina ser dada parcialmente à distância, para os alunos que querem a distância, faz a distância, para os que querem presencial, faz presencial. São duas disciplinas, assim, a gente
não foi capacitado, quer dizer, a UFS agora está promovendo cursos de ensino à distância, de preparação de material didático, preparação de avaliações, só que, assim, está correndo atrás de prejuízo. Eu fiz o curso, estou terminando o de preparação de material didático, mas não me sinto ainda capaz para preparar o material para em agosto começar a dar aula, à distância. Porque a gente precisa de uma maturação, a aula tem que ser, o curso tem que ser preparado todo de uma vez só, antes de ser iniciado. É bem difícil. E se a gente divide as turmas pela metade, vai ter que dobrar a quantidade de sala, a carga horária da gente, eu acho que seria dos prejuízos o menor de todos, porque como é uma emergência, a gente faria essa manobra de ficar mais tempo em sala de aula para tentar suprir a necessidade temporária. Agora, eu não sei o espaço. Eu dou aula para calouros, são 60 alunos, em dia de prova eu fico esmagado no quadro, para ter uma distância mínima lateral entre as fileiras. Só que no comprimento ficam 12, 13 alunos. É impossível. Impossível. Alexandrina está pedindo para falar. Por favor. Ok, gente. André Ramos, meus parabéns. Muito bom, muito bom. A gente está falando de universidade, ensino superior. Eu achei interessante quando você inicia mostrando o ensino médio. Embora eu tenha grande tempo na minha vida no ensino médio, como no ensino fundamental como um todo, mas eu quero apenas tocar no assunto face ao debate que está sendo feito. Nós estamos preocupados, e tem toda razão, com a relação, quantidade de alunos em relação às possibilidades de distribuição desses alunos com as medidas proporcionalidade de distância em sala de aula. Mas uma questão que me preocupa, por exemplo, André, e todos vocês, que anda digamos, transporte público, ou, né, Roberto mesmo, eu vejo toda hora ir almoçar lá fora, né, vários de vocês, sabe o que representa a entrada nos portões da universidade, da quantidade de pessoas, né, em multidão no horário de pique de aula, né? Então, primeira coisa, como controlar que mesmo digamos que nós tenhamos possibilidade de uma possível redução, né, que não vamos conseguir tão simples, de número de alunos por horário, por sala, há uma questão que a gente não pode esquecer do funilamento. Por quê? Nós estamos pensando, refletindo em função de cada turma, de cada um de nós, de cada uma das nossas realidades, que já é um problema sério, principalmente quando o Silvio coloca a questão básica dele. Tá? Agora, eu me pergunto, essa questão é que a proporcionalidade que entra está em função do que está sendo ofertado. E é difícil você reduzir nota do portão para que esse povo todo entre lavando mão, ou mantém gente que já está saindo dos ônibus, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que temos que discutir não só a realidade da universidade na sua infraestrutura e superestrutura, mas a realidade econômica do sistema de transporte que nós temos que imaginar de trazer essa quantidade de alunos. Tá? Quanto à questão da redução em termos de aluno por sala, eu concordo, Marcelo, não há como pensar ensino dividido, era ótimo, como Suzana coloca, eu acho que era ótimo, essa opção. Só que nós sabemos como é cansativo da aula virtual, né, no sistema online. Eu acabei agora uma disciplina com 22 alunos na pós-graduação, mestrado, doutorado, ou seja, tive problema mesmo assim com os alunos. Eles sofreram
problema sério, né? De a internet, a Vivo não pega, não há como, esses problemas que nós sabemos, né? E eu me cansei demais, é muito cansativo, é extremamente cansativo, né? Quanto mais a gente dividir por grupo. Uma possibilidade para a gente também pensar seria a gente acabar, não imaginar mais uma estrutura de divisão, de distribuição de horas-aula ou de disciplina, né, por período. Em vez da gente colocar um semestre, talvez dividisse por o mês, ou trimestral, ou bimestral, para poder, né, digamos assim, ter uma de aluno, né, e atendimento mais leve, né, e termos a coragem, por exemplo, da redução de horas-aulas por disciplina e disciplina também por semestre. Eu estou querendo colocar essa questão também do pensar essa grade curricular, claro, em cima de um debate não distribuído, mas após, por exemplo, uma ânsia de uma necessidade da quantificação e não da qualidade. Talvez, diante da crise, teremos que também pensar nisso. Não sei se eu me fiz entendida. Perfeito, Alexandrina, excelentes colocações. Em relação à entrada, você está correta, já era complicado, né, quando você saía para almoçar, ou mesmo entrando. Então, eu vejo, assim, basicamente, duas grandes soluções. Ou coloca as mais entradas, né, e aí faz aquele controle, e em cada entrada daquela, tem que ser uma entrada individual, como uma entrada naquela porta de banco lá, e uma fila para as pessoas entrarem. Agora, você imagina o tamanho dessa fila, né? Eu acho que ela ia até o Sergipe Tech. Se todas as pessoas que estão ali tivessem que, por exemplo, passar por uma checagem, por uma desinfecção, então talvez, para alguns casos, por exemplo, de ônibus das cidades, isso aí poderia ser feito dentro dos ônibus, né? Ou então na saída do ônibus, o ônibus vai saindo, vai checando as pessoas, é mais uma coisa para se pensar em relação a isso. Então, hoje nós não estamos em condições ali, você tem que ter um espaço. Só para você ter uma ideia, eu fui no campo semana passada, eu precisava tirar um extrato que era de projeto de CAPES, né? Que só pode ser feito em caixa eletrônico, não pode ser feito pela internet. Eu desisti. Porque naquele banco lá, em plena época aí de aulas suspensas, de nada, o Banco do Brasil estava impossível. Era uma fila que você não sabia onde começava, onde terminava, aí botaram algumas cadeiras que, obviamente, que não eram suficientes, aí tinha uma fila para um lado, uma fila para o outro, nenhuma organização, né? Ninguém dizia para onde era para um lado, para onde era para o outro, eu desisti. Você imagina quando as aulas voltarem, né? Numa situação de banco dessa, por exemplo, que não é só a comunidade universitária que usa, vem gente de fora também. Então, muita coisa tem que ser repensada, inclusive em relação a essa entrada aí também que você colocou, né? Então, se a ideia é colocar um portal com alguma coisa de checar a temperatura ou mesmo uma desinfecção simples, é entrar um por um e tem que dar um espaço para fazer fila. E o espaço tem que ser muito grande, né? Para que isso possa acontecer. Não sei se faltou alguma coisa que você disse que você quer que eu responda. Não, na realidade, são questões a pensar, da gente, digamos assim, disciplinas, né? Na proporcionalidade não tão fechada enquanto nós, que seria semestral, poderíamos pensar em termos de concentrações, né, da distribuição em termos bimensal ou trimensal. Então, nesse caso, seria uma distribuição mais equitativa em termos de redução de número de disciplinas, número de alunos, evidentemente. Foi esse pensamento que me passou, para poder ver se a gente... Não estou dizendo, para mim é utopia, sabe? E estamos diante de uma distopia para acreditar que é possível. Mas, como eu sou uma pessoa que eu também, dentro da realidade, sei que temos que tomar uma solução, certo? Eu me preocupo muito, a questão é muito séria, né? Não podemos simplesmente, politicamente, descartar, porque não dá ensino à distância, não é por aí, já coloquei isso dentro
do grupo que eu participo, do GT de Educação da minha entidade, que é a AGB, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar. Como? Não sei se você me entendeu. São questões a pensar. Perfeito, Alexandrino. Você tem toda a razão. Bem, queria registrar que essa nossa live está sendo a recordista de participações. No meio da apresentação de André, chegou a ter 80 pessoas, salvo engano. Pode ser que Flávio possa me corrigir, mas foi um número muito grande de participações, que deixa muito feliz, né? Ver que as pessoas estão se interessando mais pelo debate, pelas discussões, os temas são bem palpitantes mesmo, e muito presentes para hoje, né? Para os dias de hoje, né? A Glaci botou aqui, a palestra trouxe uma contribuição assertiva para que se possa aprimorar os planos que buscam criar condições de volta aos encontros presenciais nas instituições de ensino. Sabemos que as soluções não estão prontas, mas a busca coletiva nos aproxima de alguns caminhos possíveis. Muito grato, André e Marcelo, grato também a participação de Suzana Lalite. Bem, ainda está aberta aí a palavra, quem tiver interesse em se manifestar, já estamos nos aproximando do final da nosso evento aqui, mas ainda temos 10 minutos, então tem espaço aí para mais uma ou duas perguntas. O professor André também, se quiser fazer mais alguma consideração. Na verdade, esperava que o pessoal tenha algumas perguntas para fazer a despedida, né? Acho que Elton levantou a mão, quer falar? Oi, Marcelo, gostaria sim. Deixa eu só aproveitar a sequência de Alexandrina, que levantou muitas questões. E aí, quando se fala em relação ao ensino à distância, de você colocar uma parte da turma fazendo em casa, eu fico imaginando assim, teria que um aluno, ele pegar todas as disciplinas assim, para ele não ir, porque se você pega o horário dividido das disciplinas no Campo São Cristóvão, você tem um aluno que pega uma disciplina a tarde inteira, até de 1 às 7, ele vai pegar 3 disciplinas. Se ele não fizer uma online, ele vai ter que procurar um local na UFES para assistir online, vamos dizer assim, né? E se for a transmissão online ali do momento, não sei como vocês estão pensando nessa aula online dividida, como ela vai funcionar? O professor vai preparar uma aula e vai disponibilizar online e vai ter alunos que vão assistir presencialmente na sala, o professor vai ter que estar com toda uma aparelhagem para transmitir aquela aula dele presencial online, né? Então, assim, são muitas questões. É diferente, assim, quando como eu sou servidor de Laranjeiras, lá tem arquitetura e arqueologia, a maior parte das disciplinas, eles dão, assim, uma tarde dá uma disciplina de 4 créditos. Então, o professor dá aula de 1 às 5 da tarde. Então, olha, gente, hoje não vai ter aula online. Ok, hoje a aula vai ser online. Então, todo mundo na sua casa, não precisa ir, porque aquela turma, aqueles alunos que estão matriculados não fazem outra disciplina, então eles vão estar em casa e assistem online, ok. Aí vai ter uma sala disponível, mas que não vai ajudar em relação ao distanciamento, porque o outro professor que estiver na outra sala, naquele dia ele está dando aula presencial, ele não vai se dividir em 2 salas para dividir a turma. Então, realmente, tem que se ver essa questão da quantidade de alunos numa sala. E se vai se revezar, mas revezar de que maneira? Porque, às vezes, eu tenho dificuldade, às vezes, de botar um notebook na biblioteca, porque não tem tomada suficiente lá, né? Ou em outro espaço da UFES, às vezes, não tem como eu me adequar no computador. Então, não sei se é possível, assim, se é fácil organizar. É só mais uma coisa para pensar mesmo. Tem que ser analisado sala a sala, cara, entendeu? Botar um mapazinho aí com todas as salas ali, como você colocou, às vezes cada sala é uma realidade, cada sala vai ter que se adequar à realidade dela ali, se não for possível reformas, né? Então, acho que esse trabalho vai precisar ser feito. É um trabalho grande, mas que já poderia, pelo menos, ir sendo iniciado agora, enquanto está tudo fechado lá, né? Sem aula, sem circulação de pessoas, né? Tem alguém mais, gente? Alexandrina está falando alguma coisa, mas o microfone está desligado. Desculpe, eu estou brincando, estou dizendo, uma das tarefas, eu sou muito tarefeira, sabe? E é por isso que eu consigo, talvez, muitas coisas que eu quero.
porque eu sou de tarefa. Então, acho que a gente tem que tirar uma tarefa aqui, certo? Que é a urgente necessidade de um saneamento, uma limpeza que a universidade tem que fazer. Porque não é na hora da aula. Isso ela já deveria, como o André colocou, André Ramos, que ela tem que ser sistemática. E não vemos... Bom, lá nós sabemos como é feito, né? Então, pensar, eu acho que a gente tem que tirar, né? Sei lá, eu sou muito tarefeira, fiquei muito preocupada, né? Eu não volto, eu sei que esse ano eu não volto. Vou continuar a dar aula, mas como para mim é mais prático, é online. Eu não volto, porque eu tenho idade de risco, né? Sou na faixa do risco e não sou louca de voltar para aula presencial, né? Mas eu acho que se temos que tirar, pensar. É isso quem quiser. André preocupou-se, André, várias vezes perguntar, né? Alguém tem alguma notícia? Alguém sabe alguma coisa, né? Silêncio, né? Não é, André? Porque Silêncio. É preocupante. É preocupante. E uma coisa que você colocou, Alexandrina, que é extremamente importante, é a questão do grupo de risco, né, cara? A cidade, a princípio, mandou a gente para alguns exames periódicos para feito todo ano. Na realidade, isso deveria ser levantado também. Enfim, o grupo de risco não são só idosos. Você tem obesos mórbidos, você tem gente com diabetes, com doenças autoimunes. Então, entre os funcionários mesmo, tem algumas pessoas que não poderiam voltar porque são do grupo de risco. A universidade também, eu não levantei esse assunto na live, agradeço que você tocou nesse assunto, é um assunto também importante. Essas pessoas não podem voltar para as aulas, tem que continuar ou fazendo atividades remotas ou substituto, não sei, mas em termos de saúde pública, né, enquanto houver recomendação, essas pessoas não podem voltar. É uma parcela grande, hein? Pelo menos entre professores e funcionários. E não é só idoso, como eu falei, são vários grupos de risco. É mesmo, André. Quando eu tive um câncer, em 17. E aí eu fui buscar essas questões lá na reitoria, e o que me foi comunicado, a quantidade imensa de professores que fazem radioterapia fora de Aracaju, da universidade. Fica-se calado. Mas muita gente tem ou teve câncer, ainda está em processo, como eu, de observação. E a gente só fala em velho, mas não é. Você fala perfeito, né? É muita gente. Eu fiquei impressionada com a quantidade de professores, fora os problemas de diabetes, de AVC e de obesidade, a pessoa está mostrando que, em alguns casos, é um grupo de risco maior do que qualquer outro, entendeu? Bem, são 5:05. Eu queria agradecer a presença de todos, certo? Flávio, na próxima semana já tem a palestra definida? Se tiver, manda aqui para mim, para eu... Veja, eu vi agora você mandou coisa aqui, deixa eu ver quem é. Ah, não. Ainda não tem aqui a lista, mas na próxima semana, com certeza, teremos outra live no mesmo horário, no mesmo canal. E, mais uma vez, muito obrigado por todos terem participado, professora Suzana pelas colocações também, e professor André, que foi o nosso grande palestrante no dia de hoje, suscitou vários debates, trouxe várias informações importantes. Passo para você se despedir, fazer as considerações finais, já encerrando a nossa participação aqui. Muito obrigado. Antes de André, deixa eu parabenizar a Chapa 4 pelo grande trabalho que tem feito durante todas essas quinta-feiras, até um dia de descanso vocês não me dão na quinta-feira feriado. Então, também André Ramos, especial, e a Chapa 4, pelo belo trabalho que está fazendo, viu? Obrigado. Agradecer primeiramente ao André Maurício pelo convite, né? Como eu falei, a gente tem conversado aí pelo WhatsApp sobre o Covid, e acho que estreitado aí os contatos, né? Eu acho que isso é importante. E a live que eu participo sobre semana passada, eu fiz a live da Easy, né? Que é a consultoria
a empresa Júnior de Engenharia Ambiental, que também foi bastante legal. E quem tiver também interessado, eu posso disponibilizar o link. Lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube do Inova UFES. Vai demorar um tempinho, né, que eles precisam dar uma editada, mas eu acho que no máximo uma semana essa live vai estar disponibilizada, assim como uma apresentação que eu já falei que ela pode ser disponibilizada para quem quiser, né? E agradecer a todo mundo que participou, os colegas professores, aos familiares aí, doutor Francisco e outras pessoas que participaram, né? Eu fiquei bastante satisfeito também da participação da Escola Americana, né? E da minha amiga Carol e de outras pessoas, o César lá de Fortaleza. Então, foi uma live bem diversificada que acabou que não ficou só o pessoal da UFES, né? Teve várias pessoas de outras instituições também, né? De outros estados. Então, acho que isso é muito importante. Meu maior prazer passar essa informação para todo mundo, né? Independente de qualquer coisa. Como eu falei, é uma disciplina que eu ministro há 6 anos na UFES, e agora acho que a gente está tendo a oportunidade de mostrar a importância dela, né? Em termos aí do nosso convívio, obviamente que agora intensifica com o Covid, mas vários aspectos de que eu levantei aqui, eles já eram importantes antes mesmo do Covid. Então, é isso que eu queria falar, agradecer a todo mundo que participou, um grande abraço aí a quem prestigiou a nossa live, ou que vai prestigiar depois no canal do YouTube do Inova.